E eu quero usar como base, então, o livro e a história dessa mulher. E o título que eu dou a essa palavra aqui é Uma Vida de Improbabilidade à Realeza. Eu vou repetir, uma vida de improbabilidade à realeza. Quando a gente olha para a história de Esther, e eu quero nessa parte final aqui do seminário hoje exatamente trabalhar o propósito de Deus na nossa vida. Algumas fontes que porventura possam estar entulhadas na nossa vida e que estão nos impedindo de viver essa vida de realiza que Deus tem para que a gente viva. Então, eu quero começar falando exatamente sobre essa questão de improbabilidade, porque improbabilidade é o conjunto de razões ou circunstâncias que tornam algo improvável. Eu vou repetir, é o conjunto de razões ou circunstâncias que tornam algo improvável. Quando a gente olha para a história dessa menina, Esther, ela não tinha nenhuma probabilidade de se tornar a rainha. E é importante a gente olhar nessa perspectiva para que a gente entenda que você, tanto quanto eu, temos um conjunto de fatores que depõem contra o fato da gente ser alguém nessa vida, alguém relevante, um líder acima da média. E eu quero dizer para você que Deus, ele é especialista em probabilidades. Deus, ele é especialista naquilo que não tem nenhuma possibilidade de dar fruto e fazer fruto. Nós já compartilhamos aqui a história de Abraão, um homem que era velho, uma mulher estéril, não podia ter filhos, e de repente Deus trouxe uma promessa que ele seria pai de multidões, e ele de fato se tornou pai de multidões. Quando a gente olha para a história dessa menina, veja bem, existe uma série de características aqui que poderiam desclassificá-la para ser alguém na vida. Em primeiro lugar, era uma menina. Você sabe tanto quanto eu, uma cultura, ainda mais a cultura da época, que desprezava alguém do sexo feminino. Então, ela por si só já era desprezada pelo fato de ser uma menina. Se não fosse suficiente o fato dela ser uma menina, ela era ainda uma órfã. Ela não tinha pai e mãe. A palavra de Deus diz que ela foi criada pelo seu primo Mordecai. Então ela era uma menina, ela era órfã, ela foi criada pelo primo, ela foi uma menina exilada. Ela foi uma menina exilada, porque ela fora levada como prisioneira, exatamente num momento em que a nação de Israel sofreu, e ela foi levada cativa, ela foi levada como escrava, uma menina exilada, fora do seu contexto, fora da sua cultura. Então eu assim, perguntaria para você, qual que é a probabilidade dessa menina ser alguma coisa na vida? E fora isso, eu ainda desafiaria você a pensar na questão de que o nome verdadeiro dela era um, e o nome que ela recebe quando chega ali é outro. Ela recebe o nome de Esther. Esther significa estrela, aquela que brilha. E aí eu fico pensando se não passou no coração dessa menina a incoerência de viver uma vida que não condiz com aquilo que de fato é. Ou seja, o nome dela significa estrela, quando na verdade ela não tem absolutamente brilho nenhum. Ela é desprezada, ela é rejeitada, ela é exilada, ela é desprezível, ela é improvável. Mas ela vive esse conflito, o conflito do nome. A gente já conseguiu o nome aí ou não? Já? Já conseguiu o nome? Então, ok. Então, eu já posso falar, né? Eu fiquei segurando aqui para não falar, porque senão eu ia falar e ia entregar aqui, né? O nome verdadeiro dela era Hadassa. Mas quando ela chega ali, ela recebe o nome de Esther. E ela vive essa incoerência, esse conflito. E eu gostaria muito que você participasse do chat também agora. Se você tem liberdade para isso, claro, né? Se você não tem liberdade de expor, apenas sinalize. Eu perguntaria para você, será que você tem um conjunto de improbabilidades que impedem você de se tornar alguém relevante nesse mundo? Quais são as suas improbabilidades? Então veja bem, se você tem liberdade de compartilhar com a gente para a gente orar, compartilha. Quais são as suas improbabilidades? O que é que existe na tua vida de característica que pode impedir você de ser um líder acima da média nessa geração? Agora, se você não tem liberdade, não tem problema. O Senhor conhece a tua vida. Só sinaliza, coloca assim, sim,
Eu tenho uma série de improbabilidades que me impedem de viver o melhor de Deus. Agora, o que eu quero dizer para você, querido? Coloca no chat, se você tem liberdade, faz isso. Mas, independente de qualquer improbabilidade que exista na sua vida, eu quero dizer uma coisa para você, querido. Você não pode, você não deve, você não pode se render às circunstâncias da vida. E aqui eu tenho liberdade de falar tanto das circunstâncias externas, como das circunstâncias internas. Você sabe tanto quanto eu, que existem pressões sobre nós, que vêm de fora para dentro, e existem algumas que vêm de dentro para fora. Eu diria para você com segurança que talvez as mais fortes são aquelas que vêm de dentro para fora, porque elas estabelecem uma crença limitante na minha vida que me impede de viver o melhor de Deus. Eu poderia dizer com segurança que o maior inimigo que você tem não é Satanás, não é o inferno, o maior inimigo que você tem é você mesmo. Porque só você pode estabelecer limites que podem impedi-la de crescer, impedi-lo de crescer e de romper em Deus. Então, não se renda às circunstâncias externas e nem mesmo às internas. Deixa eu falar uma outra frase aqui que eu queria muito que você anotasse e que caísse como uma revelação e que fosse uma chave na tua vida. Porque se você entender isso que eu vou falar para você agora, você pode entrar num nível de transformação radical na sua vida. E a frase diz o seguinte: eu sou aquilo que eu tolero. Eu sou aquilo que eu tolero. Você pode ter certeza, querido, que o que você vive na sua vida hoje é resultado da sua tolerância. Então, quando eu olho para mim e vejo que eu estou acima do peso, e eu quero muito perder peso, ou seja lá, usar a terminologia que você quiser, eliminar, enfim. Se eu quero, eu tenho que entender que o resultado que eu tenho no meu corpo é porque eu tolero. Se o meu casamento não tem vivido o melhor, é porque eu tolero. Se eu tenho vivido uma vida financeira medíocre, é porque eu tolero. Se eu não tenho o nível de transformação e de conquista que eu gostaria de ter, porque eu tolero. Querido, aqui está uma chave que se chama autorresponsabilidade. E você tem que entender que você é responsável pelas mudanças que você está disposto a alcançar. Porque quando existe aquela intolerância dentro de você, intolerância com o seu peso, intolerância com o teu salário, intolerância com o teu casamento, você vai se esforçar e você vai fazer o possível e o impossível, você vai buscar em Deus para que você viva aquilo que você deseja viver. O fato é que você é o que você tolera. Coloca no chat para mim aí uma outra pergunta que eu vou fazer para você. Existe alguma coisa na tua vida que você gostaria de mudar? Existe alguma coisa na tua vida que você gostaria de mudar? Responde aí. O cabelo, o salário. O que você gostaria de mudar na tua vida? Ou não, você está satisfeito com o que você tem? Coloca aí no chat só para nos ajudar e para interagir. Eu iria além ainda, né? Você tem alguma coisa que você gostaria de mudar? Eu faria uma outra pergunta. Por que não muda? Por que não muda? Querido, deixa eu falar uma coisa para você. Talvez você vai ficar nervoso comigo, né? Mas ok, tudo bem, eu vou falar mesmo assim. Será que eu falo? Eu falo sim. Sabe por que você não muda, querido? Porque você está tolerando o que você está vivendo. Você está tolerando o que você está vivendo. As verdadeiras transformações, elas acontecem de dentro para fora, elas não acontecem de fora para dentro. Às vezes a gente fica esperando, tem muita gente esperando, né, ganhar na loto para ficar rico, mas não quer trabalhar. É impressionante. E eu quero dizer para você, querido, que precisa haver dentro de você um nível de inconformismo que pode fazer você experimentar uma mudança na sua vida. Essas mudanças acontecem de dentro para fora. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu não preciso das suas respostas. Você precisa das minhas perguntas. Eu sei que uma das coisas que a gente menos gosta na vida é de ser confrontado. E as perguntas, elas são confrontadoras. Toda pergunta, ela leva a gente a um nível de reflexão.
E a gente precisa disso. Então, quando eu estou aqui fazendo uma série de perguntas para você, não é para passar o tempo não, querido. É para levar você a um nível de consciência, a um nível de despertamento e a um nível de entendimento para proporcionar uma mudança. Eu tenho dito que perguntas, elas são atemporais, respostas são temporais. Lembra que na primeira palavra que eu ministrei aqui hoje, eu falei sobre qual necessidade você tem para que Deus se revele a você hoje. Pode ser que alguém hoje diga assim, eu tenho uma necessidade de conhecer Deus como Pai. E aí Deus vem com uma paternidade sobre você e se revela de uma forma sobrenatural. Daqui 10 anos, eu posso fazer a mesma proposta e a mesma pergunta, e você já não tem necessidade mais de ter uma revelação da paternidade de Deus. Talvez você precisa ter do livramento de Deus, porque você está vivendo um momento difícil. Então eu tenho que entender que perguntas são atemporais, elas não estão limitadas a tempo. Eu posso perguntar hoje, como está seu casamento? E eu posso perguntar daqui 10 anos, a mesma coisa, como está seu casamento? E eu posso perguntar daqui a 50 anos, como está seu casamento? A resposta que você vai me dar hoje pode ser diferente da resposta que você vai me dar daqui 10 anos ou daqui 50 anos. Então, querido, acostume-se com perguntas, porque perguntas têm o propósito de nos levar a um nível de transformação profunda. Eu quero olhar para essa história de Esther e para o livro de Esther, nessa perspectiva de tentar descobrir, nesse livro, algumas fontes que podem estar entulhadas na minha vida e que precisam ser desentulhadas para que essa água viva possa jorrar do nosso interior. Está disposto a caminhar comigo o livro de Esther e a gente descobrir quais são as fontes que podem estar entulhadas na nossa vida? Vamos lá então, nós temos uma caminhada e eu quero caminhar com você com liberdade, nós queremos ter um tempo tremendo de oração no final, onde Deus vai selar tudo aquilo que a gente compartilhou nesse dia. A primeira fonte que eu queria compartilhar com você, e que você precisa, à luz do que nós vamos compartilhando aqui, você precisa avaliar a sua vida. Nós vamos estudar a vida de Esther, vamos ver que na vida dessa mulher, dessa jovem, essa fonte estava desentulhada e por isso ela pôde viver uma vida da improbabilidade a se tornar rainha, a viver a realeza. E a primeira fonte que eu queria compartilhar com você é a fonte da cobertura espiritual e da obediência. Ah, amado, como é difícil muitas vezes a gente entender que nós precisamos estar debaixo da cobertura espiritual de um outro ser humano como eu, tão falho como eu. Mas eu preciso prestar contas, eu preciso prestar relatórios, eu preciso me submeter. Isso é uma fonte que muitas vezes a gente até começa bem. Daqui a pouco eu vou chegar nesse ponto e você vai entender o que eu quero falar. Mas, no entanto, eu queria que você olhasse, a gente não vai ler os textos, tá bom? Até para a gente remir o tempo. Mais uma vez eu quero dizer, você vai receber o material, então você vai ter todos os textos anotados aí e você vai poder entrar num nível mais profundo de meditação. Mas eu queria que você depois lesse o capítulo 2 de Esther, do versículo 1 até o versículo 11 e o versículo 20. Então, são 7 versículos, do 5 ao 11 e depois o versículo de número 20. Porque esse texto que eu estou dando para você como fundamento desse primeiro ponto, dessa primeira fonte, que é cobertura espiritual e obediência, precisa ser olhado na seguinte perspectiva. Você precisa responder, por que foi que Esther se tornou rainha? Por que foi que Esther se tornou rainha? Eu quero te ajudar. A gente vai caminhar aqui, eu quero te ajudar. Depois você pode até discordar, você tem liberdade para isso. Mas eu quero sugerir para você que quando eu olho para a vida de Esther, eu entendo que essa mulher, essa menina, né, ela só se tornou rainha porque ela foi enviada por Mordecai, o seu primo. Ele foi quem enviou-a, tá? E ela, mesmo distante, se você olhar o versículo 20, você vai perceber que mesmo distante, ela fazia tudo o que Mordecai falava. Sabe, querido, muitos de nós que vivemos talvez uma vida ministerial, ou uma vida familiar, ou uma vida profissional, seja lá o que for, né? Distante da nossa origem, distante da nossa paternidade, do nosso legado, daquele que nos gerou, ou que nos fez crescer em fé, a gente tem o risco, né,
de crescer e achar que porque a gente cresceu, a gente não precisa mais prestar conta, a gente não precisa mais se submeter, a gente não precisa mais de disciplina, não precisa de nada disso. Eu quero dizer um segredo para você, querido. Mesmo quando você se tornar grande, você precisa manter os vínculos e a aliança com quem te enviou. Essa menina foi enviada por Mordecai. Mordecai envia ela. Ela não iria por conta própria, até porque ela não poderia decidir, mas o seu primo decide e fala, não, vai fazer parte de um concurso de beleza aí, porque foi assim que ela chegou a ser rainha. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Mas eu queria que você pensasse nisso. Cobertura espiritual e obediência. Nós precisamos viver uma vida sempre prestando conta e estando debaixo da autoridade de um outro ministério, de uma outra pessoa, de um líder. Eu preciso. Deixa eu compartilhar rapidinho com você uma síndrome que eu já sirvo a Deus há 40 anos. Esse ano agora vai para 41. Em julho, faz 41 anos que eu conheço o Senhor Jesus. E eu tenho percebido na minha história e na minha vida uma síndrome, inclusive a título de livros, você deve conhecer, né? Há uma síndrome conhecida como síndrome de Lúcifer. Você sabe quem é Lúcifer, o anjo caído que se tornou Satanás? E existe uma síndrome que muitas vezes tem a capacidade de nos atingir. Janaína falou aqui, na outra palavra anterior, sobre Jezabel, sobre Acabe. Infelizmente, nós temos muitos Acabes hoje, muitas Jezabéis. E eu costumo dizer que só tem Jezabel onde tem Acabe, só tem Acabe onde tem Jezabel. Mas eu quero que você pense agora na perspectiva de que muitas vezes nós estamos cedendo à síndrome de Lúcifer. Se eu poderia resumir em dois sintomas a síndrome de Lúcifer, seria soberba e inveja. Quando a gente começa a perceber que o nosso coração ele vai sendo tomado por uma soberba, por um orgulho, por uma autossuficiência, por, sabe, eu posso ou eu consigo, é porque a gente está começando a trilhar esse caminho de desvio e a gente precisa tomar muito cuidado. A inveja, quando eu começo a alimentar inveja no meu coração, eu estou exatamente cedendo a essas características e esses sintomas de Lúcifer. Tem muitos textos que eu poderia mencionar aqui, Lucas capítulo 10, versículo 18, Isaías capítulo 14, Ezequiel capítulo 28. No entanto, eu não quero gastar muito tempo aqui. Esse material você vai receber e você vai poder ler cada um dos textos. Mas eu preciso dizer para você que o maior perigo da síndrome de Lúcifer não é a sua letalidade, mas é o seu poder de contágio. Eu acredito que não tem época mais apropriada para a gente falar isso do que o momento que a gente vive hoje. A gente está já há mais de um ano diante de um vírus que tem contagiado o mundo todo. O mundo todo está praticamente de joelho a um vírus. E você há de convir comigo que o poder maior desse vírus não é a sua letalidade, embora ele tenha ceifado muitas vidas, mas quando você olha para as estatísticas, você vai ver que as pessoas contaminadas é muito, absurdamente maior do que o número de mortes que houve, com certeza. E isso nos leva a pensar exatamente nisso. O poder de contágio é maior do que a sua letalidade. E quando eu olho para a síndrome de Lúcifer, eu penso da mesma forma. Quando eu olho para esses dois sintomas, a inveja e a soberba, o orgulho, a autossuficiência, eu começo a ver que o maior problema desses sintomas não é a sua letalidade, mas é exatamente o seu poder de contágio ou o seu poder de contaminação. Porque quando um povo, uma tribo, uma igreja, uma comunidade é contagiada por esse sentimento de orgulho, de presunção, de soberba e inveja, certamente a questão da queda é uma questão de tempo. É uma questão de tempo, não é se vai acontecer, é quando vai acontecer. Então, eu quero, na verdade, vacinar você, porque quando a gente olha para essa proposta que eu estou fazendo aqui, esse primeiro poço que precisa ser desentulhado, se ele está entulhado, é para que você entenda que o melhor antídoto que você tem
para a inveja, para a soberba e para o orgulho se chama submissão e obediência. Então, quando Deus permite que a gente faça parte de um grupo de pessoas, onde Ele levantou alguns líderes para serem líderes sobre nós, não é porque essas pessoas são melhores do que nós, mas essas pessoas estão sendo instrumentos de Deus para o meu aperfeiçoamento, para que eu não ceda e eu não caia diante da síndrome de Lúcifer. Então, entenda que muito mais do que um castigo, e que não é de longe o ser, quando você se coloca debaixo da cobertura de um ministério, de um pastor, de um líder, de alguém, na verdade é para você ser treinado, para se tornar cada dia melhor e para você viver o que Deus quer que você viva. Agora, deixa eu falar uma outra coisa para você nesse primeiro ponto, nessa primeira fonte ainda, que é importante falar. Nós temos algumas armadilhas que também, à medida que a gente vai caminhando, a gente corre o risco de cair nelas. Eu poderia dizer claramente que o tempo, a experiência e a maturidade podem se tornar uma armadilha na nossa vida. Querido, quando eu olho para a história dessa menina, mais uma vez vamos olhar, uma menina indefesa, de repente ela se tornou rainha. Já pensou? Já pensou você, uma menina desprezada, ferida, machucada, não é? Com uma história, agora virou rainha, ou seja, agora ela é a autoridade máxima. E você e eu, hoje, podemos ter alcançado um nível de liderança excelente. Deus colocou você como um pastor, como um líder, como uma referência para uma geração. Então hoje você já não é mais aquela pessoa nova que chegou na igreja há alguns anos. Agora você é alguém, você está servindo, você está trabalhando. E aí entra esse risco que eu estou compartilhando com você, o tempo, a experiência e a maturidade. Você quer ver só? Eu vou dar alguns exemplos para você. Você que desenvolve algum ministério na casa de Deus, você que serve aí na sua igreja, ou onde quer que seja, numa ONG, enfim, onde você serve, responde para mim. Você se lembra a primeira vez que você foi servir no ministério que você serve? Seja ele de assistência social, seja ele numa clínica de recuperação, seja ele dentro da igreja, num ministério de intercessão, num ministério da palavra, de ensino, de célula, seja ele no que for. Você se lembra da primeira reunião que você foi? Lembra? Eu me lembro. Eu me lembro a primeira vez que o pastor olhou para mim e falou assim: domingo você vai dar a palavra. Gente, a gente podia fazer aquele making off, né? Podia ter gravado tudo, filmado tudo, porque você sabe, né? Bom, eu não estava vestido adequadamente, eu não sabia nem como vestir, eu não falava adequadamente, eu passei muito mal, tremi, enfim, foi tanto sentimento que invadiu meu coração, ao ponto da gente falar assim: meu Deus, eu não tenho jeito para esse negócio não, eu tenho até uma dificuldade para falar, como é que eu vou falar, que eu vou dirigir um estudo? Você sabe tanto quanto eu que quando a gente é desafiado pela primeira vez, a gente ora, a gente jejua, a gente busca Deus, a gente clama por ajuda, a gente fala na frente do espelho, a gente faz tudo para não passar vergonha no dia, não é verdade? A gente faz tudo isso, mas chega um dia que a gente já cresceu, né? A gente já pregou tanto, a gente já está acostumado a pregar para 10, para 100, para 1.000 ou para 10.000, não faz diferença nenhuma. Então a gente cresce, e aí a gente já não ora mais, a gente já não jejua mais, a gente já não clama mais, a gente já não faz mais nada. Por quê? Porque eu já sei o que fazer. Então para quê? Eu não preciso de mais nada disso, isso é um risco que a gente corre. E olha, querido, eu quero dar uma dica para você. Eu já prego a palavra de Deus há mais de 30 anos na minha vida. E eu quero dizer para você que toda reunião, toda, inclusive hoje, toda reunião onde eu tenho que ministrar a palavra de Deus, se tem uma oração que eu faço toda vez é: Deus, eu preciso do teu respaldo, eu preciso da tua graça, não por amor a mim, mas por amor à tua noiva, por amor à igreja, pela tua misericórdia, me usa mais uma vez. Esse é um dos segredos que eu quero compartilhar com você. Então, querido, você que está em processo de crescimento, você que já cresceu, você que já tem um nome, você que já se tornou rei ou rainha, como Esther,
Nunca deixe de depender de Deus e nunca deixe de se submeter a um outro homem, a um outro líder que pode determinar o caminho pelo qual você deve andar. Esse é um segredo. Eu não sei se essa fonte está aberta ou está fechada na sua vida, mas eu quero jogar luz sobre ela para que você pense sobre isso. E se porventura ela estiver entulhada na sua vida, a única forma de desentulhá-la é não ande sozinho. Por maior que você tenha se tornado no ministério, não ande sozinho, busque cobertura, busque obedecer a homens e mulheres que Deus tem colocado sobre a sua vida e sobre o seu ministério. Amém? Coloca aí no chat se você está disposto a viver essa verdade. Porque senão a gente vai ser apenas ouvinte da palavra. E nós precisamos ser praticante da palavra. Então, se você está disposto a viver esse nível de vida, coloca aí no chat para a gente saber. Eu quero compartilhar com você uma outra fonte que precisa ser avaliada se ela está entulhada ou se ela está desentulhada na minha vida. E eu chamo ela de a fonte do aproveitamento das oportunidades. Eu vou repetir, a fonte do aproveitamento das oportunidades. Deixa eu fazer uma introdução no que eu quero falar para ver se você entende o que eu quero dizer. Nós temos um costume errado, espero eu acabar para você discordar de mim, porque eu sei que o que eu vou falar, à primeira vista, você pode soar meio errado para você, né? Nós temos um hábito de, em tudo na vida, separar a vida em santo e profano, espiritual e natural. Não que a gente não deva fazer isso, né? Deixa eu acabar de falar, né? É claro que a gente precisa fazer isso. Mas deixa eu te falar em que perspectiva que a gente não pode fazer isso. Porque vamos olhar para um culto de celebração. O culto da sua igreja, o culto da sua religião, onde quer que você vá, tem um culto, tem uma liturgia, uma ordem de culto. Olha, querido, nas igrejas cristãs, eu não sei se você sabe, mas se você não sabe, você poderia depois ler o livro de Esdras, no capítulo 8. Porque Esdras, capítulo 8, usa, inclusive, a expressão púlpito. Depois você vai ver na sua Bíblia. Tem até a expressão púlpito. Então, deixa eu falar uma coisa para você. A ordem litúrgica do culto, que geralmente é sempre a mesma, né? Você vai para um culto de celebração, sempre começa com um momento de oração, depois vem o louvor, depois vem a palavra de oferta, depois vem a palavra principal, depois vem o apelo, depois tem uma canção e acaba o culto. Geralmente a maioria das igrejas funciona exatamente dessa forma. A gente não faz isso porque a gente que inventou, está na Bíblia. Uma ordem litúrgica está na Bíblia. Então leia Esdras para você entender a ordem litúrgica que a gente serve com base bíblica. Eu estou te falando do culto por quê? Porque eu ainda lhe perguntaria, coloca no chat então, eu vou te perguntar. Volto a te falar, toda pergunta que eu faço é para te levar a um nível de amadurecimento e desentulhamento de posse. Então veja bem, olha para o culto. Qual é o momento mais espiritual e o momento mais natural do culto? Responde para mim. Coloca aí no chat. Qual que é o momento mais espiritual e o momento mais natural? Às vezes, sabe o que acontece com a gente? Deixa eu falar para você. A gente, por exemplo, vai para um culto, e aí, o culto começa que hora? Por exemplo, 18 horas. E aí a gente chega no culto, sabe que hora? 18h15, 18h20. Bom, isso aí já mostra para a gente que o valor que você dá ao culto é de que o momento do louvor é o momento menos importante, porque eu posso chegar 18h20. Eu não estou falando de um acidente de percurso. Todo mundo pode ter um acidente de percurso. Eu estou falando daquele que tem o hábito de chegar todo domingo 18h20. Outro dia o nosso pastor Danilo até brincou, né? E eu achei que foi muito coerente, né? Porque ele disse assim, eu descobri por que o povo chega 18h20. Porque a Bíblia fala que Deus habita no meio dos louvores, então vão chegar no meio do louvor. Se o louvor tem 30 minutos, vão chegar no 15, 20, que Deus já vai estar presente. Não, querido. Eu quero dizer para você que se você comprar uma passagem aérea para 18 horas, você não pode chegar nem 17h30, porque senão você não embarca. E por que nas coisas espirituais a gente trata dessa forma? Porque são naturais, muitas vezes.
Por que que na hora que vai recolher a oferta eu vou no banheiro? Eu estou dando alguns exemplos aqui, filha, só para você saber se o teu poço está entulhado ou não, querido. Dói, machuca? Sim, mas se você quer desentulhar, você precisa responder. Por que que a gente resolve sair do culto na hora de determinado momento? Porque aquele momento para nós, ele não é tão espiritual quanto o outro. Eu queria que você revisse os seus conceitos. E que você respondesse quais são os momentos naturais e os momentos espirituais do culto. Porque o dia que você me responder que todos os momentos são tão importantes quanto, você vai chegar 5, 10 minutos antes do culto e você não vai sair na hora do apelo. Porque o apelo muitas vezes pode ser para você. Está dando para entender, querido? Eu perguntaria ainda para você, em cima dessa pergunta que eu fiz, né? O que que tem de espiritual num concurso de beleza? Você poderia responder para mim? O que que tem de espiritual num concurso de beleza? Ao contrário, talvez a gente diria que é a coisa mais carnal e natural que existe. Mas eu quero dizer para você que Esther só se tornou rainha porque ela se inscreveu e ela ganhou um concurso de beleza. Então, o que eu estou querendo dizer com isso, na verdade, é que a gente precisa parar de atribuir coisas naturais e coisas espirituais. A gente precisa viver a nossa vida como se tudo na nossa vida fosse espiritual. O nosso trabalho é espiritual, a nossa família é espiritual, a educação dos nossos filhos é espiritual, o meu caráter, o meu testemunho, tudo é espiritual. Porque se eu começar a viver a vida dessa forma estratificada, eu vou viver de um jeito lá e vou viver de outro aqui. E é por isso que muitas vezes a própria vida entulha os poços e nos impedem de viver o melhor de Deus. Eu preciso reconhecer que Deus usa as coisas naturais para fazer parte de um processo de treinamento e de formação. Ah, querido, na palavra anterior que eu ministrei, eu falei sobre Davi, a funda, né? Um texto que tem falado muito no meu coração esses dias é Juízes, capítulo 20, versículo 16. A palavra de Deus diz ali que Deus levanta 700 canhotos, 700 homens canhotos que tinham a habilidade de acertar um fio de cabelo à distância com uma funda. 700 homens. Por que eu estou falando isso? Porque experimenta acertar um fio de cabelo com uma funda. Sabe o que é uma funda? A coisa mais parecida com uma funda dos nossos dias, pelo menos dos meus dias, eu não sei se dos dias dos jovens, não sei nem se os jovens sabem o que é isso, mas na minha época, a coisa mais parecida com uma funda era uma coisa chamada estilingue. Estilingue. Quem é jovem sabe o que é isso? Sabe? Sabe. Ok, então pronto, é um estilingue. Só que não, é pior. Que o estilingue ainda tem duas hastes ali, te dá sustentação. A funda não é não, a funda é só um barbantinho ali, é uma cordinha que você só gira e joga. Experimenta acertar um fio. Gente, eu não acerto nem um travesseiro longe, quanto mais um fio de cabelo. Agora, o que eu estou querendo dizer com isso? É que para você chegar ao ponto de usar uma funda e acertar um fio de cabelo, como daqui naquela porta, você não está vendo a porta, mas ela está longe, para eu acertar ela, eu preciso de muito treinamento. Eu preciso de muito treinamento, muito treinamento, muito treinamento. E é isso que eu estou dizendo para você. Deus, Ele tem proporcionado para você e para mim treinamentos. Este seminário aqui é um treinamento na sua vida, que certamente vai habilitar você para a obra que Deus quer fazer. E eu acho tremendo, porque este seminário realmente ele é aberto, porque ele está desentulhando poços que não precisa de uma especificidade. Pode ser do músico, pode ser do adorador, pode ser do pastor, pode ser do líder, pode ser do dentista, pode ser do pintor, pode ser do pedreiro, pode ser de todos. Mas o que Deus quer é que você se submeta aos treinamentos, aos cursos, à leitura de livros, se exponha a tudo isso para ser habilitado para boa obra, meu querido. Deixa eu compartilhar com você, quando
Quando nós não estamos atentos às oportunidades, a gente perde o bonde. Eu vou repetir. Quando você deixa de aproveitar a oportunidade, você perde o tempo, o time de Deus na tua vida. Deixa eu dar alguns exemplos para ficar claro para você. A Bíblia diz que alguns, quando praticaram a hospitalidade, acolheram anjos. Isso está na palavra. Querido, talvez quando a gente está diante de uma possibilidade de ser hospitaleiro na nossa casa, a gente fecha a porta, né? Quantas vezes a gente precisa receber irmãos de fora aqui, em Ribeirão Preto, e a gente recorre, né, à igreja. Será que alguém pode receber na sua casa um casal de pastores, um casal de líderes, alguém que está vindo visitar a igreja? E às vezes a gente fecha a porta. Eu sei que muitas vezes não é por maldade. É porque a gente fica até com vergonha, né? O que eu vou dar de comer? Eu vou botar para dormir no chão? O que eu vou fazer? A minha casa é muito pequena. Mas eu quero dizer para você, querido, que quando você acolhe, quando você é hospitaleiro, você recebe anjos na tua casa. E quando você recebe anjos, você está aproveitando uma oportunidade que Deus está colocando na sua vida. Como eu louvo a Deus há anos e anos. Eu sirvo nessa igreja, todo revisão, e agora também até no cura. Eu sou motorista dos pré-letores. Eu vou buscar eles, aeroporto, levo para o hotel, eu pego no hotel, levo para a igreja, pego da igreja, levo no aeroporto, e eu faço questão de carregar a mala desses homens e mulheres de Deus. Sabe por quê? Porque eu estou recebendo um anjo. E quando eu recebo um anjo, eu estou recebendo o manto que está sobre aquele anjo. Ah, você não vai sair daqui enquanto você não me abençoar. É isso, querido. Então, aproveite as oportunidades que Deus coloca sobre a sua vida. Oportunidades de intelectualidade. Outro dia, eu estava na minha casa de paz, estava fazendo a minha casa de paz, e o casal que eu estava fazendo casa de paz, a pessoa tinha feito referência de que ela estava lendo um livro de um pastor, Abe Uber, e ela estava querendo fazer perguntas sobre aquele livro que ela estava lendo, e a gente não pôde conversar na hora sobre aquele assunto, a gente foi conversar depois de 2 semanas, eu acho. E quando eu fui falar, eu falei assim, bom, eu não sei se você já acabou de ler o livro, e a hora que eu falei isso, essa pessoa falou assim, acabou de ler o livro? Não, deixa eu dizer uma coisa, Valdir, para você. Há muitos anos eu tenho um compromisso comigo mesmo, de ler um livro por semana. Então, depois daquele livro, eu já li 2. Aí eu fiquei olhando assim, eu falei, meu Deus do céu, esse é um filho da paz. Lê um livro por semana, e a gente, por uma questão cultural, até porque brasileiro não gosta de ler, mas eu quero dizer para você que quando você tem a oportunidade de ler um livro, querido, aquilo vai contribuir na sua intelectualidade. E como uma pessoa intelectual, você pode se tornar o apóstolo Paulo do século 21. Não tem como você se tornar o Paulo do século 21 se você não tem o hábito da leitura. Eu estou falando de oportunidades, gente. E olha, hoje nem, na minha época ainda precisava de dinheiro para comprar livro. Hoje nem precisa mais, porque você encontra a maioria dos livros até comentados na internet. Você encontra muito PDF para você ler livros. Meu Deus, hoje não tem nem essa desculpa de que tem que gastar dinheiro. Então, intelectualidade, participação em cursos, em congressos e seminários, eu já falei sobre isso. Último lugar, conexões relacionais. Querido, conexões relacionais. Quando eu falo sobre isso, eu penso em Davi e Jonatas. Você deve conhecer tanto quanto eu a história de Davi e Jonatas. Se lembra da história desses 2 homens? A Bíblia fala que a alma de um se uniu à alma do outro. E eu fico pensando nas conexões que Deus tem feito na minha vida hoje. Sabe, querido, as pessoas que cruzam o nosso caminho, um filho da paz. Aliás, tem tudo a ver com a última palavra que a gente recebeu do nosso pastor, não é? Alguém que de repente está à beira do caminho e que a gente resolve parar tudo para investir na vida da pessoa e essa pessoa vai se tornar a chave da nossa conquista. Eu quero que você esteja mais atento para as pessoas que Deus tem aproximado de você. A gente às vezes tem aquele costume, né, de separar os relacionamentos, ser seletivo.
E às vezes até se achar incapaz de se relacionar com aquele tipo de pessoa que Deus está colocando. Mas eu quero dizer para você que toda pessoa que Deus coloca na sua vida, é porque Ele quer fazer dessa pessoa uma porta na tua história e no teu ministério. Então esteja atento, porque isso é uma oportunidade. Uma oportunidade aproveitada pode mudar a história. Eu vou repetir. Uma oportunidade aproveitada pode mudar a história. Você se lembra tanto quanto eu, Davi, quando ele está diante do gigante Golias. Toda a tropa, todo exército está intimidado por causa da afronta de um gigante. Mas Davi vê naquilo a oportunidade. E por causa do aproveitamento da oportunidade, a história de Israel foi preservada e mudou. Aproveitamento de oportunidade. Então aproveite as oportunidades que Deus tem colocado diante de você. E quando ele vai falar com Saul, ele fala: eu matei o leão, eu matei o urso. Querido, os leões que têm se levantado contra você hoje, os ursos que têm se levantado contra você hoje, fazem parte do treinamento para que você destrua o gigante que ele vai levantar amanhã. Então aproveite as oportunidades, não fuja delas. Essa é uma fonte que de repente está entulhada, porque eu não quero receber, eu não quero ter preocupação, eu não quero ter gasto, eu não quero, não querido, eu não quero ter desconforto, não. Aproveite as oportunidades, a sua vida vai fluir de uma forma sobrenatural. Uma outra fonte que eu queria compartilhar com você é a fonte da intercessão. A fonte da intercessão. A intercessão dessa mulher, Esther, é uma intercessão sobrenatural. Esse texto é um texto que mexe comigo desde a época que eu estava no seminário, há 30 anos. Eu passei pelo seminário e eu me formei há 30 anos, pelo Seminário Presbiteriano do Norte. O primeiro sermão que eu ministrei no Seminário Presbiteriano do Norte foi Esther 3,16. Vai e ajunta todas as mulheres de Suzã, jejuam por mim 3 dias e 3 noites. Eu vou fazer o mesmo. Depois disso, eu vou aparecer diante do rei. Se morrer, morri. Esse texto é tão forte para mim, porque quem é que chega ao ponto de falar assim, se morrer, morri? A gente foge da morte. Mas essa mulher fala assim, se eu morrer, eu morri. Sabe por quê? Porque ela estava disposta a interceder pelo seu povo. Então, a intercessão, querido, é uma das chaves mais poderosas e uma das fontes mais poderosas. Aliás, eu arrisco dizer que é uma das fontes que Satanás e os nossos inimigos vão fazer de tudo para entulhar. E você sabe tanto quanto eu que quando nós nos propomos a orar, a interceder naquele horário que a gente decidiu, vai acontecer tudo o que não deveria acontecer. Experimente marcar um horário e falar assim, eu vou orar todos os dias às 3 da tarde, às 6, às 7. Você vai ver que o vizinho vai bater na porta, a gritaria vai acontecer no condomínio, o telefone vai tocar, os problemas vão cair na cabeça, tudo naquele horário. Por quê? Porque você determinou interceder. Querido, essa é uma fonte que não pode ficar entulhada na nossa vida. Esther tinha essa fonte desentulhada. Olha o que Jó, você conhece o texto tanto quanto eu. Jó 42:10. Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos. E o Senhor deu-lhe o dobro de tudo quanto antes possuía. Amado, Deus mudou a sorte de Jó quando ele estava orando pelos seus amigos, quando ele estava intercedendo pelos seus amigos. Eu quero dizer para você que intercessão é quando eu me coloco entre a pessoa e a sua luta, ou a pessoa e o próprio Deus. E aí eu me coloco então como intercessor. Você deve se lembrar quando Moisés comparece diante de Deus e ele fala assim, Deus, perdoa esse povo que o Senhor tirou lá do Egito, pulmão forte, usou a minha vida para isso, liberta, perdoa esse povo. Vamos fazer um trato? Se o Senhor não me perdoar, risca o meu nome do livro da vida. Você teria coragem de fazer essa oração? Você teria coragem de falar para Deus assim, Deus, ou o Senhor perdoa esse povo, ou o Senhor risca o meu nome do livro da vida?
Isso é intercessão, querido. Intercessão é quando eu estou disposto a me colocar entre a pessoa e outra. Agora, deixa eu só, antes de fechar esse ponto, deixa eu compartilhar algo com você. Sabe qual é um dos maiores desafios que os intercessores têm? Eu vou dizer, um dos maiores desafios que o intercessor tem é quando ele tem que orar pelo problema de alguém, quando o problema de alguém é o seu problema. Esse é o maior desafio que ele tem. Sempre que eu falo sobre isso, eu penso em Zacarias. Você lembra lá, comecinho de Lucas, Zacarias, quando ele entra e ele vai cumprir o seu turno, Deus fala, a tua oração foi ouvida. Mas eu fico pensando quantas vezes que esse homem entrou na presença de Deus. Vamos contextualizar, vamos trazer para os nossos dias. Acaba o culto e uma pessoa vem, procura o pastor e fala assim, pastor, ora por mim porque eu não posso ter filho e eu quero ter filho. Aí o pastor olha para ele e fala assim, mas eu também não tenho filho. Como é que eu vou orar por ele? Eu preciso que alguém ore por mim. Eu estou falando de níveis de conflito que às vezes a gente tem por viver uma incoerência, de não se achar digno de orar por algo que também é o nosso desafio. Eu quero dizer que Deus vai te usar a despeito de qualquer coisa, inclusive para você saber que não é você, é Deus quem vai fazer. Deixa eu compartilhar um testemunho com você que eu conheci há muitos anos. Há muitos anos eu precisei ficar muito perto de uma casa de recuperação em Uberlândia, conhecida como Peniel, do tio Zezé. O tio Zezé hoje já é falecido, mas eu participei ativamente da vida daquela clínica e eu ia lá todos os meses fazer visita a pessoas que eu tinha colocado como interno naquele lugar. Eu estou contando isso para você porque quando o tio Zezé contou isso, tá? Eu estou contando um testemunho que, na verdade, ele contou na época. Quando o tio Zezé foi começar uma clínica para cuidar de dependentes químicos, o filho dele se desviou e decidiu viver uma vida fora da palavra, do evangelho. E aí o tio Zezé entrou num conflito, porque ele falou assim, como é que eu vou cuidar do filho dos outros, se eu não estou dando conta nem do cuidar do meu? O meu se perdeu, o meu decidiu, saiu da igreja, o meu está vivendo uma vida profana e leviana. E aí Deus disse para ele assim, cuida do filho dos outros que eu cuido do seu. Eu estou falando para você um testemunho que eu ouvi, de um homem de Deus. E o resultado disso, querido, é que logo depois que ele começou essa clínica, em pouco tempo, o filho dele volta, pede perdão, se converte e acaba servindo naquela clínica, naquela casa de repouso que havia naquele lugar. De repouso não, de recuperação que havia ali na cidade, em Uberlândia. Eu estou falando isso para você, querido, porque mesmo que você viva talvez a incoerência de ter que orar por motivos pelos quais são os mesmos seus, você precisa fazê-lo na perspectiva de que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que a gente pode pedir ou imaginar. Então olhe para a sua fonte de intercessão, para a sua fonte de oração, para a sua fonte de intimidade com Deus, e veja se ela está entulhada ou desentulhada. Se porventura ela estiver entulhada, você precisa desesperadamente correr para o altar, estabelecer um horário, buscar a Deus por paixão, não por necessidade, por paixão. Uma outra fonte que eu quero compartilhar com você aqui, que quando eu olho para o livro de Esther eu encontro, é a fonte do jejum. A fonte do jejum. E eu não quero, claro, me aprofundar em cada um desses pontos, até porque o nosso tempo vai, eu não quero passar do horário que a gente estabeleceu aqui, mas eu preciso pelo menos falar para você que o jejum é uma das armas mais poderosas de guerra e de transformação que nós temos. Agora, jejum não é dieta, jejum não é greve de fome. Jejum é um momento de consagração, onde eu me rendo a Deus, oferecendo algo precioso para mim, mas para que eu receba uma sensibilidade para perceber algo que naturalmente eu não consigo perceber. Você deve se lembrar, se não, depois eu desafio você a ler Mateus capítulo 17, versículo 20 e 21. Eu vou ler só o versículo 20 e 21, mas você deve conhecer a história de um pai
que está desesperado pela situação do filho, que está possesso por um espírito maligno. E esse menino ora se joga na água, ora se joga no fogo. E o pai leva o caso do filho para os discípulos de Jesus, e os discípulos de Jesus não conseguem resolver. Aí o pai desesperado leva para Jesus, e aí Jesus liberta aquele menino. E aí no versículo 20 e 21, ele diz assim, Jesus diz assim, olha, nada vos será impossível. Começou bem, né? Nada vos será impossível. Querido, essa palavra é para mim e para você ainda hoje. Nada vos será impossível. Mas esta casta não se expele senão por meio de oração e de jejum. Veja bem, eu quero dizer duas coisas para você aqui para a gente fechar esse ponto e caminhar. A primeira coisa que eu preciso dizer para você é que o poder do jejum, essa casta não sai, senão por jejum e oração, ou por oração e por jejum. Então, olha o poder de um jejum. Muitas vezes não é só a oração. Muitas vezes precisamos agregar à oração o jejum. O jejum é uma arma poderosa. Essa casta só sai com jejum e oração. Talvez aqui esteja uma das respostas pelas quais muitas coisas na sua vida não fluem, e você vem orando e não consegue. É porque talvez esteja precisando desentulhar a fonte do jejum. Precisamos jejuar. E a segunda coisa que eu quero falar para você, essa coisa é extraordinária, é revolucionária. Para mim foi muito forte. Eu conheço esse texto há pelo menos 40 anos. Eu falei para você que eu sigo Jesus há 40 anos. E eu leio a Bíblia há 40 anos. E eu nunca tive a curiosidade de procurar a palavra casta no original grego. Você sabe que o Novo Testamento foi escrito na língua grega. E eu nunca tive a curiosidade de procurar a palavra casta. Essa casta não sai senão por jejum e oração. O que é casta para você? Aliás, coloca aí no chat, de repente é uma boa participação sua. O que você entende por casta? O que é casta para você? Porque esse texto fala, esta casta não sai senão por jejum e oração. E eu ficava pensando assim, casta deve ser um monte de capeta, né? Deve ser um monte de demônio. Deve ser uma casta, uma porção de demônio. E aí eu fui dar uma olhadinha na Bíblia grega para saber qual era a palavra para casta. E sabe qual é a palavra para casta? Me trouxe uma perplexidade, é isso que eu quero compartilhar com você. A palavra casta no original grego é a palavra genes. Genes. Sabe o que é genes? Daí vem genética. Gente, isso é revolucionário, porque o que Deus me trouxe de revelação nesse dia é de que você e eu temos o poder de, através do jejum, mudar até a nossa genética. Isso é muito forte. E é muito importante eu saber, sabe por quê? Porque tem muita gente que descansa no fato de dizer que os sofrimentos que tem sofrido hoje é consequência genética do seu pai, do seu avô. Ou seja, veio geneticamente falando. Eu quero dizer para você, ainda que você tenha uma predisposição genética para o alcoolismo, para a droga, para a prostituição, para a imoralidade, ainda que você tenha, você pode mudar a tua genética pela oração e pelo jejum. Você consegue entender e perceber a força do jejum? É uma outra fonte que precisa estar aberta na minha vida. Uma outra fonte que eu quero compartilhar com você é a fonte da criatividade e da estratégia. A fonte da criatividade e da estratégia. Querido, eu nem posso compartilhar com você algumas coisas que Deus tem compartilhado comigo nesses últimos dias. Porque vocês vão me levar daqui numa camisa de força, vão me achar completamente doido. Mas eu quero dizer para você que nos últimos dias Deus tem me dado estratégias. Deus tem me dado criatividade para tanta coisa, que eu estou assustado de ver e de ouvir o que Deus está falando. Mas eu estou procurando fazer como Maria. Guarda no coração cada palavra e espera o momento do cumprimento. Mas o que eu quero dizer é que Deus vai liberar sobre a tua vida hoje um espírito de criatividade e um espírito de estratégia para que você alcance o nível de conquista que você precisa alcançar. Eu estou falando isso baseado no que essa jovem experimentou, Esther. Esther, ela cria uma estratégia, ela promove 2 jantares, não podia ser um só, querido.
para conversar com o rei. Ela promove 2 jantares, e quem conhece o texto, quem não conhece deve conhecê-lo, essa semana você vai poder ler, ao receber esse material, né? Você vai ver que é exatamente essa estratégia que ela usa, é o tempo necessário para Deus fazer tudo o que Deus quer fazer promover a libertação do povo de Israel. É interessante demais. A palavra de Deus diz que o nosso Deus é o Senhor dos exércitos. E como Senhor dos exércitos, Ele é o estrategista. Ele é o Deus criativo. Olha o que diz o texto de Isaías, Êxodo 36:1, desculpe. Êxodo 36:1. E o enchi do Espírito, Ruá, o enchi do sopro de Deus, de habilidade, de inteligência e de conhecimento em todo artifício. Assim também trabalharam Bezalel e Aholiabe e todo homem hábil a quem o Senhor dera habilidade e inteligência para saberem fazer toda obra para o serviço do santuário, segundo tudo que o Senhor lhe havia ordenado. Amado, eu poderia mencionar aqui tantos outros episódios que podem ser vistos na perspectiva de estratégias e de criatividade. Eu poderia mencionar o caso de Gideão, que está malhando o trigo no lagar, e eu sei que você já ouviu muitas mensagens sobre isso, e algumas das quais até colocando Gideão como covarde, né, porque estava se escondendo. Eu prefiro olhar para Gideão como criativo. Ao invés de malhar o trigo na eira, que era normal, ele vai malhar no lagar. Isso deve nos ensinar que às vezes a gente fica preso às circunstâncias, né? E a gente fala que não pode fazer algo porque a gente não tem as circunstâncias apropriadas para fazer. Eu quero dizer uma coisa para você, querido, se você não tem as circunstâncias apropriadas, crie, invente, busque, faça alguma coisa, mas faça acontecer. Eu poderia mencionar ainda a loucura de Davi, quando está diante de um rei, e para preservar a sua vida, começa a babar uma estratégia. Eu poderia falar dos 300 de Gideão, que tem uma estratégia. Querido, eu não sei quantas vezes você parou para pensar. Tochas acesas dentro de vasos, para não serem vistos à noite, e se colocarem em posições estratégicas, e no determinado momento quebrar o vaso, e quando quebrar o vaso, a tocha aparece acesa, para que os inimigos no vale olhem e digam, estamos cercados, estamos derrotados. Sabe o que é isso? Criatividade. Deus vai te dar criatividade, inclusive nessa época, querido. Deixa eu liberar uma palavra para você. Que nessa época de crise, nessa época onde muitas empresas estão fechando, muitas portas de provisão estão sendo fechadas, Deus vai te dar criatividade para você criar aquela receita que ninguém nunca criou. E você vai prosperar, e você vai ganhar como você nunca ganhou na sua vida. Mas você precisa entender que veio do Senhor. Ele foi quem deu a criatividade. Esses dias eu ouvi uma expressão que eu gostei muito. Eu acordei com uma palavra, empreendedorismo. E aí eu comecei a orar em cima de empreendedorismo. Eu não tenho o hábito, da hora que eu estou orando, olhar para quem está fazendo live, até porque eu oro 4 da manhã. Mas eu olhei para uma live lá, 5:30 da manhã, e falei, eu quero ouvir esse cara. E aí entrei na live do cara, e o cara estava falando o quê? Exatamente sobre... Qual foi a palavra que eu falei? Esqueci. Empreendedorismo. E ele falou assim, sabe o que é empreendedorismo? Empreendedorismo é resolver o problema dos outros. Uau! Aí eu falei assim, uau, é isso mesmo, empreendedorismo é resolver o problema dos outros. Então vamos caçar o problema dos outros para resolver. E vamos ser criativos. Amado, o poder da criatividade. Deus deu criatividade lá no Velho Testamento para que o povo fizesse um objeto como esse daqui, ó, que até hoje impressiona pela sua beleza e pela sua simbologia. Fonte de criatividade. Quantos querem estratégia e criatividade? Levante a mão onde quer que você esteja aí. Eu quero orar por você. Deus,
Em nome de Jesus, libera estratégia e criatividade para que o teu nome seja honrado na vida de cada um dos meus irmãos e irmãs que estão com a mão levantada agora, onde quer que esteja. Senhor, ilumina os olhos do entendimento, a fim de que vejam além do natural e entrem num nível de prosperidade assustador, positivamente falando, claro, assustador, que fiquem perplexos do nível de prosperidade que o Senhor vai colocar na vida de cada um. E nós nos comprometemos a voltar e a testemunhar que foi o Senhor quem fez. Em nome de Jesus. Eu tenho uma outra fonte para compartilhar com você, na verdade são só 2 fontes, eu vou encerrar. Eu já termino, eu vou compartilhar 2 fontes, eu sei que o dia já foi, todos nós estamos muito cansados, mas eu creio que ainda temos um pouquinho de gás para receber de Deus. Uma penúltima fonte que eu quero compartilhar com você é a fonte da fé e da confiança. Como está a sua fé e a sua confiança, principalmente nos tempos em que a gente tem vivido? Como tem estado a sua fé e a sua confiança? Sabe por que eu estou fazendo essa pergunta, querido? Porque eu quero que você entenda que o Senhor é Senhor da história. O Senhor é Senhor do tempo. Mesmo quando nós estamos diante de situações que aparentemente estejam atrasadas, eu quero dizer para você que Deus está no controle do tempo. Você precisa entender, eu já falei isso, Deus não foi pego de surpresa com esse vírus. Não! Deus continua no controle de todas as coisas. Deus nunca perdeu o governo de absolutamente nada. Meu amado, você precisa olhar para a história dessa menina. Ah, que história linda, que história que tem me inspirado há anos. Ah, você precisa ler a história dela, eu já estou na parte final aqui, porque na parte final existe um decreto do rei para que o povo de Israel fosse aniquilado, morto em tal dia. Nesse dia o povo vai ser aniquilado e o povo não vai poder resistir. E de repente, querido, eu estou me antecipando aqui porque eu não tenho tempo para contar toda a história, você vai ler. Mas a Bíblia fala que na noite anterior, Amã tinha tramado a morte de Mordecai. Tinha até feito a forca já. Eu quero enforcar esse homem. E a Bíblia diz que ele foi dormir e o rei foi dormir. Só que a Bíblia fala que o rei teve uma insônia. E o rei não conseguiu dormir a noite toda. Querido, a insônia, tudo está no governo de Deus. Aquele homem ficou acordado a noite toda e ele ficou inquieto, porque ele olhou os livros e ele descobriu que alguém havia o livrado da morte. E ele ficou inquieto, ele falou, que honra se deu ao homem que me livrou da morte há tanto tempo? E eu nem sei quem é esse homem. E aí ele chama os seus amigos e fala, que honra foi dada a esse homem aqui? A Bíblia fala que quando amanhece o dia, ele está com essa pergunta na cabeça, e ele vai para a janela do palácio, e quando ele vai para a janela, Amã está entrando. Amã está entrando no palácio com o plano de matar Mordecai na forca. E aí, a hora que Amã entra na presença de Mordecai, ele faz uma pergunta para Amã. Ele fala assim, Mordecai, fala para mim uma coisa. Amã, fala para mim. O que você acha que eu devo fazer para o homem a quem eu quero honrar? E Amã falou assim, que homem é esse que não seja eu? Ah, eu sou o cara. E aí ele caprichou, né? Ele falou, o que o Senhor tem que fazer? Ele não tinha tido nem o tempo de compartilhar o sonho. Querido, eu fico pensando se essa insônia que o rei teve fosse um dia depois. Não tinha dado tempo. Mas foi no dia e no momento exato. Porque a hora que Amã entra e ele fala, o que eu devo fazer? Aí ele dá uma enfeitada legal, né? Bota sentado num cavalo, puxa ele pela cidade, coloca um anel nele, a veste nele, e fala para todo mundo, assim se faz ao homem a quem o rei quer honrar. Ele está achando que é ele. Amã. E o rei fala para ele assim, então eu quero que você faça tudo isso com Mordecai, porque esse homem me livrou da morte. Agora você já parou para pensar o que é Amã puxando aquele cavalo para a cidade inteira e dizendo assim se faz ao homem a quem o rei quer honrar?
A Bíblia fala que o desespero foi tanto que a hora que ele voltou para o palácio, ele foi correndo para casa, desesperado, chorando. E a sua esposa pergunta, o que aconteceu? E ele conta. E a esposa é mais sensata do que ele, porque a esposa fala assim, põe tua barba de molho. Eu estou contextualizando aqui, né? Põe a tua barba de molho, porque você já caiu diante desse homem. Você já está derrotado. E foi exatamente isso que aconteceu. A forca que foi feita para matar Mordecai, morreu Amã. Sabe por quê? Porque nós precisamos descansar no fato de que Deus é Senhor do tempo. Você está passando por luta e por dificuldade, meu querido? Não desanima, não. Não desiste, não, porque a luta que você está passando é um treinamento para o nível de prosperidade que você vai entrar. Creia nisso, meu querido. Eu, quando olho para essa história que eu estou contando para você, eu fico pensando também no princípio do sábado. Você sabe tanto quanto eu que Deus deu uma ordem para guardar o sábado. E eu não quero entrar profundamente nisso aqui, mas eu preciso pelo menos dizer para você que o princípio do sábado é um princípio de confiança e de fé em Deus. Principalmente numa sociedade onde a gente vive em função do trabalho, em função da produção. Quanto mais eu trabalho, mais eu tenho. E aí eu quero dizer para você que quando você prioriza o sábado, e o sábado não é o sábado, dia da semana. O meu sábado, por exemplo, é a quarta-feira. O meu tempo de descanso, de parar, é a quarta-feira. O que eu preciso entender é que eu preciso parar, e eu preciso recarregar as baterias, e eu preciso priorizar Deus na minha vida, porque fazendo isso, Deus vai cuidar dos outros 6 dias. Amado, isso parece uma matemática absurda, mas não é. Eu sei que tem muito teólogo de plantão que, porventura, vai ter acesso a esse material pela internet, e de repente vai criticar. Então eu já quero te dar a base de tudo isso, porque a palavra de Deus, ela diz, em vários textos, né? Levítico 25, de 20 a 22, Levítico 25, de 3 a 5. Olha o que diz o texto. Se disserdes que comeremos no ano 7º, visto que não havemos de semear nem colher a nossa messe, então eu vos darei a minha bênção no 6º ano, para que dê fruto por 3 anos. No 8º ano semeareis, e comereis da colheita anterior até o ano 9º, até que venha a sua messe, comereis da antiga. Querido, deixa eu resumir. A gente poderia ler todos esses textos aqui, mas eu quero resumir dizendo para você o seguinte. Deus, ele deu a lei do descanso, para que o homem entendesse que esse é o tempo de recarregar a bateria e de obedecê-lo. A nação de Israel decide não fazer isso. Junto com o descanso do sábado, Deus deu também o descanso do sábado da terra. Ou seja, Deus disse assim, vocês vão plantar 6 anos, no 7º ano vocês não vão plantar, porque a terra tem que descansar. Aí o que aconteceu? Os incrédulos disseram assim, ué, mas o que eu vou comer? Se eu não plantar, eu não vou ter o que comer. Aí Deus fala assim, eu vou dar colheita em triplo. Eu vou dar colheita em triplo. Mas Israel fala assim, não, eu não vou fazer isso não. Quanto mais eu trabalho, mais eu ganho. Então eu vou trabalhar. Israel fez isso por 490 anos. Gente, o que eu estou falando é Bíblia. Israel fez isso por 490 anos e Deus deixou. Quando completou 490 anos, Deus falou assim, vamos fazer um trato? Vocês não deram esse descanso para a terra no 7º ano. Então vamos dividir 490 por 7. Quanto que dá? 70. Então se vocês não deram descanso para a terra no 7º ano por bem, vocês vão dar por mal. Eu vou tirar vocês da nação de Israel, vou levar para a Babilônia e vocês vão ficar exilados 70 anos. Está na Bíblia. 2 Crônicas, capítulo 36, versículo 20 e 21. Então é melhor você guardar o sábado, guardar o descanso, guardar o tempo de prioridade de Deus, porque Deus vai te abençoar e você vai ganhar em 6 dias mais do que o que você ganharia trabalhando 7. Nós temos base bíblica para isso. Existe mais uma fonte, que é a fonte da influência. Você vai achar que eu estava querendo te enganar, mas eu não estava não. Eu tinha falado que era 2 fontes, e era 3. Agora que eu vi aqui que tem mais 2. Então tem mais 2 fontes que eu quero compartilhar com você. E uma delas é a fonte da influência. Deus tem dado a você um poder de influência. As pessoas que fazem parte do seu ciclo de relacionamento. Você tem um nível de influência. Deus fez isso com Esther. Esther talvez fosse a única pessoa que poderia entrar na presença do rei para interceder pelo povo. Querido, não tinha jeito, já estava decretado. E um decreto do rei não podia ser revogado. O rei já tinha decretado, o povo vai ser exterminado. Quem vai interceder
interceder? Quem vai ajudar? Quem vai influenciar o coração do rei? Ora, Esther, mesmo sendo contra a lei, ela aparece diante do rei e ela intercede pelo seu povo. Eu quero dizer para você que a atitude dessa mulher deu origem à festa do Purim, que, aliás, a nação de Israel comemorou há poucos dias agora. O Purim, o dia do livramento, porque como não podia haver mudança do edito do rei, o rei deu permissão para que o povo resistisse. E o que eu quero dizer para você nessa fonte que Deus quer abrir na sua vida, querido, desentulha essa fonte, fazendo valer a influência que Deus colocou na tua vida. Influencie o maior número de pessoas com o seu testemunho e com a sua fé, para que Deus seja honrado em você e através de você. Agora sim, por fim, a última fonte que eu quero compartilhar com você, eu já quero pedir para a equipe de adoração, pode subir aqui, nós estamos caminhando para o final. Eu quero, daqui a pouco a gente vai fazer o sorteio ainda, mas eu quero, nesse último ponto aqui, eu quero trabalhar com você a última fonte que nós precisamos desentulhar, que é a fonte da contrição e do arrependimento. Querido, essa é talvez uma das fontes mais importantes. É aquele momento onde nós depositamos aos pés do Senhor as coroas que Ele tem nos dado. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você, eu não sei como é que você recebeu esse seminário nesse dia. Eu estou falando isso porque é possível que algumas pessoas tenham recebido como cobrança e acusação. Eu posso garantir para você que nunca foi a nossa intenção. A intenção nossa foi exatamente de produzir um despertamento e uma consciência para que você possa ter os seus poços desentulhados e possa se cumprir na sua vida aquilo que Jesus disse em João capítulo 7, aquele que crer em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Querido, contrição e arrependimento. Nós precisamos. Eu não sei se você vai se render ao decreto de improbabilidade que existe na tua vida, mas eu quero dizer para você, resista, querido. Permita que o agir de Deus desentule esse poço. E não existe forma melhor de fazermos isso do que através da nossa contrição e do nosso arrependimento, do nosso reconhecimento, da nossa pequenez, da nossa fragilidade e da nossa miserabilidade. Eu quero convidar você nesse momento. Nós vamos ter um tempo de adoração. Eu quero, primeiro, que nós sejamos conduzidos por essa adoração, que ela por si já é uma oração, já é uma sinalização que nós podemos dar aos céus, de que nós estamos arrependidos e contritos. Sabe, quando nós olhamos para cada uma dessas fontes que foram compartilhadas aqui, a gente pode olhar e a gente pode falar assim, uau, eu não estou tão mal assim. A maioria delas estão desentulhadas. Glória a Deus, Deus te abençoe. Mas existe alguma que está entulhada? Desentule nessa noite, mas desentule nessa perspectiva. Lembra daquelas duas figuras que a gente colocou no começo do dia aqui? A gente às vezes olha para uma fonte entulhada e a gente acha que Deus vai desentulhar a fonte. Aquela última foto que eu compartilhei, ela é a mais real, porque quem vai desentulhar aquele poço sou eu, aquela fonte sou eu é que preciso me esforçar. Deus já colocou na minha mão todas as ferramentas que me capacitam a desentulhar os poços. Eu preciso agora reconhecer cada um deles e preciso trabalhar para desentulhar. E aí Deus vai te dar força, Deus vai soprar os 7 sopros, vai sobrar sobre a tua vida, e você vai ter condição de fazer isso.